Boa noite, meus queridos irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Do Centro Espírita Portal da Luz, todos os nossos amigos e amigas. Olha aí o Jaime. Seja bem-vindo, Jaime. Ou eu, né, que estou chegando. Na verdade, nesse grupo maravilhoso do Portal da Luz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu preciso de orientação aí, Jaime. Eu abro para o pessoal participar aqui da transmissão? Não, né? Eu acho que eu vou falando e o pessoal já vai recebendo aí, né, o sinal e querendo vai comentando e participando, é isso? Estão me escutando? Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo me escutar. Tá escutando, Jaime? Tá chegando aí o som? Como é que tá? Cem por cento, Júlio. Tudo sem imagem. 100%? Tá bom. Obrigado. Ok. Então tá, meus irmãos, é com uma alegria muito grande, já estamos no nosso horário, né? Então eu vou começar elevando o nosso pensamento a Deus, nosso querido Pai, a Jesus e a toda a equipe espiritual do Portal da Luz, que em nome do Cristo trabalha em nosso benefício e nos assiste no nosso encontro da noite de hoje. E que nós possamos, através desse estudo, refletirmos um pouco mais a respeito das propostas de Jesus para a humanidade, para a nossa felicidade. Então, com a permissão de todos, damos por aberto, né, o trabalho da noite de hoje. Bom, queridos irmãos, hoje eu fui, assim, acidentalmente, digamos assim, entre aspas, né? Eu estava procurando textos e palestras, assim, como forma de estudo, e sem querer eu cliquei numa palestra que não era o que eu estava procurando, e ela caiu e eu achei muito interessante. Diz, olha, não deve ser por acaso. Então, eu vou partir deste texto para o estudo da noite de hoje, e aí, como sempre lembro os amigos, né, a gente introduz assim, uma reflexão, mas que, como frases de Jesus, imagina, frases do apóstolo Paulo, né, que eu vou me referir aqui a uma carta de Paulo, em que o Emmanuel vai fazer um comentário, tá? Então, vocês imaginem, uma frase de Paulo é reflexão para uma vida inteira. Uma frase do Emmanuel, da mesma forma.
Então, a gente tem estamos fazendo essa busca, né, por uma melhor compreensão da doutrina e dividindo com as irmãs e com os irmãos, né, essa experiência, tá bom? Então, hoje, eu vou me utilizar de um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 130. Ela tem como título Tristeza. É interessante a gente pensar aqui, né? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, vai escrever o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera morte. E só aqui, né, nós ficamos a refletir que tristeza é essa, segundo Deus, e que tristeza é essa do mundo. O que está querendo Paulo dizer com a primeira e o que ele está querendo falar da segunda? Uma tristeza nos leva para a salvação. E salvação a gente pode pensar aqui como vida, como crescimento, como evolução, progresso, amadurecimento espiritual, psicológico, né? A segunda, tristeza, nos gera a morte. A morte em termos espirituais, né? Em termos psicológicos, a estagnação, a cristalização das nossas emoções no egoísmo, na revolta, na mágoa, né? Então, Paulo traz essa frase e o Emmanuel vai fazer, então, um comentário do qual, obviamente, eu vou me servir, porque a gente conversa um pouco sobre o texto, mas é Emmanuel mesmo que clareia, né, para nós, mastiga, digamos assim, o que Paulo quis dizer, analisando, né, refletindo sobre a proposta amorosa de Jesus. Então, ele começa dizendo lá: conforme observamos na advertência de Paulo, há, entre aspas, uma tristeza segundo Deus, fecha aspas, e outra, abre aspas, segundo a terra, fecha aspas. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. Vejam, né? Soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. Então, quando nós falamos da tristeza sobre o enfoque espiritual, né? Olhando isso não sobre o aspecto concreto da vida no mundo físico, mas como aquela experiência de alma, nós entendemos que essas experiências, elas nos são necessárias para que possamos compreender melhor os ensinamentos de Deus. Então, tristeza que nos gera crescimento, tristeza que nos gera progresso. Então, ela, nesse enfoque, nesse olhar espiritual, a tristeza, ela sai daquela coisa cristalizada de eu ficar lá na mágoa, no ressentimento, né? E passa a me trazer aquela coisa da possibilidade de crescer e ser mais feliz. Né? Lembro um comentário de uma amiga, trabalhadora espírita de muitos anos, ela vivia lá a sua crise, né? Familiar, e muitas dificuldades.
com os filhos, com o relacionamento, com a situação financeira. A prova era duríssima naquela época, né? Então, eu vivia um clima de tristeza muito grande, difícil, um momento difícil da vida. E com relação ao companheiro dela, ela era muito, sempre foram muito diferentes. E estava muito difícil manter aquela relação. E aí, recorrendo ao Evangelho, recorrendo também a uma leitura que ela me disse lá da Boa Nova, que ela vai ler um texto sobre a Joana de Cusa, né? Ela começa a refletir, depois dessa leitura do Evangelho, da oração, do pedido de assistência, e ela começa a se dar conta de que todos aqueles desafios que estavam acontecendo atendiam ao programa divino. E se é um programa divino, é o melhor programa para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem, né? Então, ela pensando sobre essa perspectiva, que é uma perspectiva que transcende a vida física, que é uma perspectiva que traz consigo não só as experiências que a gente já viveu no passado, né? Por que do passado? Porque se eu estou vivendo hoje um momento difícil, eu semeei. Ninguém, além de mim, é o responsável por eu estar vivendo essa experiência difícil. Ninguém mais do que eu é responsável. Porque se não tivesse eu essa necessidade, essa experiência difícil não aconteceria na minha vida. Então, perspectiva espiritual que transcende a vida física atual. Nós temos experiências do passado que ficaram lá aspectos para serem resolvidos, trabalhados, compreendidos, que me possibilitam o meu aprimoramento. E a perspectiva de vida futura, né? Que se hoje eu vivo esse desafio, que eu possa abraçar esse desafio com coragem, com perseverança, porque é ele que vai me gerar um entendimento novo, uma transformação dentro de mim para uma realização amanhã. Quando? Ora, aqui mesmo nessa vida, a gente, quando se propõe a enfrentar um desafio com amor, com coragem, por mais que tenha nos faltado uma maior compreensão do que tudo significa aquela experiência, tudo que ela engloba, o pouco que a gente já consegue compreender nos faz melhores. E depois que a experiência passa, nós fazemos aquela retrospectiva e dizemos assim, ah, como foi bom tudo aquilo que eu vivi, incluindo as dificuldades, porque elas me tornaram uma pessoa melhor, né? Então, quando nós pensamos nessa tristeza que nos traz a salvação e não o pesar, né? Então, olha lá como Emmanuel vai colocar. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona os problemas atinentes à vida verdadeira. A vida verdadeira, a vida espiritual, né? A vida eterna, né? E a segunda é caminho para a morte. Não a morte do corpo, a morte quanto se uma representa, o Paulo coloca como vida, ele vida como movimento, progresso, evolução, né? E isso trazendo alegria para a nossa alma, né? Conquistas para a nossa alma. Quando a gente conquista uma habilidade, a gente fica tão feliz consigo mesmo, né? Olha, aprendi, né? Cresci com a experiência, então nos traz muita alegria, né? A segunda, o caminho para a morte, quer dizer, morte no sentido de não estar evoluindo, de estar paralisado, né? Uma metáfora, água parada, né? Água parada, ela apodrece, né? Então, não há na água parada vida, ela vai apodrecendo e mata toda a vida que existia dentro dela, né? Então, neste sentido, a segunda é o caminho para a morte como símbolo da estagnação
no desvio dos sentimentos. Então, e aí, como é que isso se dá, né? Nós olhamos para as pessoas, e todo mundo, neste mundo de provas e expiações, não vive plenamente em estado de alegria, de festa, de paz, de tranquilidade, né? Não é uma coisa assim que a gente, não sei, às vezes a gente tem a impressão que está muito bom, né? Mas talvez não 100%. Dificilmente, né, 100%. Sempre estamos com alguma dificuldade para resolver, vivia, e às vezes muitas dificuldades. Né? Por quê? Porque se acumulam. Né? Se acumulam experiências, tudo que a gente plantou no passado, né? Mas por alguma razão, obedecendo à lei amorosa e perfeita do Criador, parece que às vezes a onda que nos pega de dificuldades é grande. E nos assusta muitas vezes, né? Nos dá uma sensação de que parece que a gente não vai conseguir vencer, né? Sim, porque somos humanos frágeis, né? E ainda não temos aquela fé que talvez que almejamos e que buscamos, né? Hoje já entendemos que a nossa fé ela deve se fortalecer à medida que a gente se posicionar mais confiantes e abraçar todas as experiências difíceis que a vida for nos trazendo, né? Com aquela perseverança e com aquela certeza de que não estamos sozinhos e que Jesus nos guia para a superação de todas elas. Então, vai lá. Então, o Emmanuel continua. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. E é curioso isso. A gente encontra dentro do nosso lar, onde nós trabalhamos, ou na nossa roda de amigos, familiares, na casa espírita, pessoas que carregam o hábito de ficar falando das suas tristezas. Não é colocar aquilo no momento adequado, como quem busca talvez uma orientação mais segura, né? A pessoa tentando entender o seu processo ou buscando a solução de fato, procurar alguém, e aí recomenda-se no plantão fraterno, né? Porque as nossas dificuldades a gente não deve ficar contando para todo mundo, porque se isso faz a nossa tristeza contada para as pessoas que estão tristes, deixam elas mais tristes ainda. E não é essa a proposta de Jesus, né? Então, estar triste faz parte da nossa experiência, mas ela sinaliza que precisamos fazer um movimento, e um movimento profundo dentro de nós, para aprender com ela. Né? Então, às vezes ela nem... Ainda há resquícios daquela dificuldade, mas dentro de nós já houve uma transformação profunda. Né? Agora, lembrei de um caso que escutei do Dr. Sérgio Felipe, né? Aquele psiquiatra de São Paulo, espírita, um cientista, né? Faz muita palestra trazendo ciência para interpretar essa relação dos espíritos, das doenças psíquicas, né? E as manifestações das doenças psíquicas no corpo. É muito interessante acompanhar o Dr. Sérgio Felipe. E ele vai contar do paciente, aquele que chega lá para ele com problemas, e ele faz uma bateria de exames e testes e descobre que esse paciente tem catatonia, que é aquele problema que você fica numa posição estática e não consegue sair dali, né? Pode estar em pé, pode erguer um braço, o braço fica parado, a pessoa não consegue trazer de volta, né? Certa vez, visitando uma clínica psiquiatra, tinha lá um paciente parado no meio do pátio, né? Parecia uma estátua.
E era em função da catatonia, né? Ele ficava lá. E aí esse paciente fez um tratamento com o Dr. Sérgio Felipe, e no tratamento ele teve, assim, contato com a teoria espírita. Ele tomou consciência, assim, com os estudos dele, de que a vida manda para nós experiências que atendem às nossas necessidades como alma, como espírito eterno, como quem está nesse mundo escola para progredir, né? Reparar o passado, adquirir um conhecimento e construir um futuro melhor através da ação do bem, né? Então ele começou a compreender isso, ele começou a participar lá de trabalhos de grupo de estudos e de trabalhos beneficentes dentro da clínica, né? E junto fazia o seu tratamento psiquiátrico com o doutor Sérgio Felipe. Então, em determinado momento, ele é chamado e o médico vai dizer para ele, o doutor Sérgio vai dizer assim, olha, tem uma notícia boa e uma ruim para te dar. O paciente, pacienciosamente, olhando para ele, ele diz assim, nós curamos a tua catatonia. Essa é a boa. Mas, em função da medicação que tivemos que usar, ela provocou uma lesão a nível neuronal em você, e você está começando com um Parkinson. Então, vocês vejam que interessante, né? De uma doença que mobilizava ele não podia se movimentar, né? Ele ficava lá catatônico, para aquela que tem aqueles movimentos involuntários que a pessoa não consegue controlar. E ele, escutando aquilo, se emocionou na frente do Dr. Sérgio. E aí ele disse para o doutor assim, aprendi muito lutando contra a catatonia. E me emociono só em pensar o que vou aprender enfrentando o Parkinson. O doutor Sérgio Felipe, quando expôs esse caso, disse assim, ele ainda estava com o corpo doente, mas a alma dele já apresentava uma saúde extraordinária, né? Que é essa capacidade de enfrentar a adversidade como possibilidade de libertação da alma, de crescimento de alma, de enriquecimento de alma. Veja, uma alma enriquecida coloca mais alma nas coisas que faz. Então, as nossas tristezas devem ser melhor avaliadas ou ressignificadas. Porque se ela está me deprimindo, me cristalizando e me mantendo estagnado, essa é a tristeza que me leva à morte. Porque isso é morrer espiritualmente falando. É cristalizar num lugar e não poder mais crescer e evoluir em direção à felicidade. Aquela felicidade que Jesus promete, que ninguém pode nos roubar, aquela riqueza que ninguém pode nos roubar. É uma riqueza que não está nas coisas do mundo material, está dentro de nós. Então, lá continua o Emmanuel. Muita gente considera... Então, quando eu falei essa frase, muita gente considera virtudes, a lamentação incessante e o tédio continuado, são justamente essas pessoas que não estão conseguindo entender a importância da dificuldade. Ficam num processo de lamentação. Lembro do Divaldo falando que falar das nossas tristezas parece que a gente está enfrentando elas, mas não está. O Jung diz que quando nós ficamos falando das nossas tristezas para os outros, nós esvaziamos a nossa energia psíquica, mas não refletimos sobre o problema. Então a gente vicia nisso. A gente está tensionado pela tristeza,
A gente fica falando para todo mundo da nossa tristeza, baixa a atenção, mas eu não saí do lugar, porque eu não refleti, eu não aprofundei. Refletir tem vários sentidos, mas de flexionar-se, de dobrar-se perante aquela experiência, ajoelhar-se perante ela, olhar para ela com profundidade. Refletir também numa forma de refletir a nossa alma, de a gente poder se olhar como se fosse um espelho, um reflexo, mas olhar não espiar-se no espelho, olhar-se com profundidade, para poder buscar esse entendimento do para que estamos vivendo essa experiência. O espírita sabe que ela tem uma causalidade, o Jung diz isso, há uma causalidade divina, há uma vontade divina por trás da nossa vida, dos nossos desejos, dos acontecimentos que nos rodeiam. Então, qual é? O progresso de todos os seres criados por Deus. Porque a lei é de progresso. Então, todos nós submetidos, mergulhados nessa lei, nessa obra divina, né? Melhor dizendo, todos nós que fazemos parte dessa obra divina, estamos submetidos à lei do progresso. Ficar se queixando, né? Cristalizar-se nessa tristeza é contrariar a lei divina, que é uma lei de vida, uma lei de alegria, uma lei de constante transformação para melhor, uma lei de evolução, né? Então, encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. É incrível, mas a gente vê hoje pela internet, então, né? É incrível como as pessoas desejam o mal das outras. É impressionante. E a gente tem que dar um tempo para a internet de vez em quando se grudar no evangelho, não é mesmo, pessoal? Como na oração, né? Como um processo assim, terapêutico para manter o nosso equilíbrio. A gente tem que ter muito cuidado, né? Tem pessoas que ficam viciadas em notícias tristes. Aí eu lembro de um amigo que diz assim, lá na casa do meu pai, ele bota num canal que fica o tempo todo a polícia seguindo os repórteres atrás de bandido, né? Então é reportagem o dia inteiro, imagina o ambiente, né? Que pena que não há esse esclarecimento naquela casa, né? Mas é um ambiente em que há um pessimismo com relação à vida muito grande. Então, pessoas, né, se alimentando de informações que tiram dela, talvez, aquela perspectiva de um futuro melhor. Ora, e se tu não tem perspectiva de um futuro melhor, tu vai fazer o quê? Que mudança tu vai buscar? Nenhuma. Então, nós, infelizmente, percebemos que há pessoas revoltadas porque não podem fazer o mal que gostariam de fazer. E continua lá, Paulo. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Tem que ter dor, senão não vou. Tem que machucar, né? Senão não vai ajudar, não vai trabalhar. E é triste isso, porque é comum. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então, alimentar-se dessa tristeza que nos cristaliza, que nos paralisa, que nos leva a essa morte da alma, é o caminho certo e seguro
para reencarnações cada vez mais difíceis e experiências mais dolorosas. Então, é uma tristeza que mata, né? No sentido de alma, de tanto sofrimento que provoca. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Raros. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito. Então, contemplam a si próprio. Pouquíssimos fazem isso. Pouquíssimos param para olhar para dentro de si e entender, eu estou num momento difícil, eu estou num momento triste. Né? Eu até peguei aqui tem uma frase, acho que é da Meimei, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela diz assim, não, João Guimarães Rosa, o que Deus quer é ver a gente ser mais alegre nos momentos de alegria. Até tá aqui, ó. Vamos pegar a frase completa. João Guimarães Rosa, ele vai dizer assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre, ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer de propósito, por coragem, será? Era o que eu às vezes achava. A clarear do dia. Agora lembrei de uma expressão, né? A vida da gente é assim também, né? Ora é dia, ora é noite. Ora é um momento de extroversão, ora é um momento de introversão. Né? Então, ser alegre, como diz aqui João Guimarães Rosa, né? O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo. Ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre, ainda no meio da tristeza. Então, essa tristeza que vai nos gerar alegria. O Paulo diz lá também, né? Regozijai-vos na dor, né? Quer dizer, essa reflexão que o Paulo e o Emmanuel nos ajudam a fazer, nos mostram que a gente precisa desenvolver, que através da experiência a gente vai desenvolver a sabedoria. E a sabedoria é que vai dar o real valor para aquela experiência. Quanto mais sábio, mais compreensão, mais rica se torna a experiência. Porque há uma capacidade de maior aprofundamento sobre tudo que está envolvido naquele momento. Deixa eu ver se Viktor Frankl, eu acho que vai falar algo assim. Olha essa aqui dele. Viktor Frankl foi ele se tornou um psicólogo, né? Mas ele sofreu, né, com o Holocausto. Ele foi um judeu que ficou preso, né, naquele período sombrio da nossa história, né, em função do nazismo. E o Viktor Frankl ficou e sobreviveu, né, aos campos de concentração. Então ele vai dizer assim:
Quando não podemos mudar a situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. Então, é de uma sabedoria essa colocação, porque às vezes você está com um momento difícil na tua vida. Vamos botar relacionamento, por exemplo. Você está lá durante o casamento, tem os momentos, as transições, né? Aquelas etapas de crescimento do casal, né? Então, vem desafios para o casal crescer, crescendo juntos, né? Então, às vezes, você tem uma ideia, uma visão a respeito daquela situação. E a pessoa que está contigo tem outra totalmente diferente da tua. Então, nós, quando nós temos essa visão, a gente acha que a nossa visão está mais certa, né? Então, você gostaria que a pessoa entendesse o teu pensamento, talvez ajudasse ela a ser melhor. Mas ela não consegue. Ela não consegue entender isso. O que a gente aprende, então, na relação? A gente aprende, bom, essa pessoa eu não posso transmitir essa experiência, porque o caminho dela é outro e a compreensão dela com relação ao que está acontecendo é muito diferente da minha. Então, não há essa possibilidade. Mas existe a possibilidade, e acredito a única, e a que nos cabe, é transformar a mim mesmo. Eu não vou mudar a pessoa, mas a mim eu posso mudar. Então, você busca uma transformação, um crescimento, melhora a relação. Se atenua aquele problema, chegando a níveis de... Isso não é nem motivo para queixa, entende? Fica naquele nível de diferenças que é alegre, que é saudável. Não fica mais como um embate, né? Como duas pessoas que parece que nunca vão se acertar. Não, se acertam com a diferença. Então, é uma sabedoria que a gente adquire, né? Com a tristeza, com as adversidades da vida. Só que essa tristeza de Deus é a tristeza que nos gera alegria. Então, continua lá o Emmanuel. Quando eu estava falando lá, ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então, raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida. Considerando considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Que coisa linda, né? Eu fico assim, tão grato a Deus por ter conhecido a doutrina dos espíritos, né? Que aquela obra do Kardec é maravilhosa. Aí, Chico Xavier, dando continuidade, então, né? A sua missão, vem aqui e nos deixa essa obra extraordinária que vai esmiuçar o que cada palavra de Jesus significa e a dos apóstolos e dos colaboradores do Cristo, né? Aquele arquivo do mundo espiritual que, através da mediunidade abençoada do Chico, está ao nosso alcance, nos permitindo compreender o Evangelho de uma forma, ou a vida, de uma forma que, se não fosse a doutrina, a gente estaria, com certeza,
talvez cristalizado em algumas tristezas, não entendendo o benefício de elas se fazerem presentes na nossa vida, né? Então, vamos ver se eu trago aqui, para ir fechando o nosso encontro. Uma frase da Meimei. Olha o que a Meimei vai colocar. Ela diz assim: sentir para saber com amor, e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam com a glória de Deus. Olha que coisa, né? Viu? Eu aqui nas minhas limitações, refletindo sobre a tristeza, aí eu vou lá, pego uma frasezinha da Meimei que disse tudo que eu estou aqui há meia hora falando, não é mesmo? Olha o que ela vai dizer, vou repetir, vou pedir permissão para repetir. Sentir para saber com amor. Olha que é a essência do amor. É incrível, né? Saber com amor. O amor está naquela experiência difícil que o Pai me enviou. O mais puro amor, porque vem de Deus, né? Vem de Deus no sentido de que Ele criou essa lei do progresso, onde o nosso livre-arbítrio, né, as nossas escolhas que a gente vem fazendo ao longo da vida vão nos gerando tristezas e alegrias, né? E as tristezas que eu gerei, eu vou então colhê-las. E elas vão me trazendo sabedoria para eu não repetir as ações infelizes. Então, há amor nessa lei, né? Essa lei que nos permite sempre reparar, quer dizer, nunca estaremos fadados ao eterno sofrimento, né? Não, nós sempre estaremos colhendo da vida ricas experiências para o nosso amadurecimento, e quanto mais maduros, quanto mais ampliada a nossa consciência, mais felizes. Então, sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Então, a tristeza vem. Sentir com sabedoria essa tristeza me leva à alegria. E olha lá, né? A sabedoria e o amor são as asas dos anjos que comungam com Deus, com a sabedoria, com a glória de Deus, né? Então, queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade. Vejo aqui alguns comentários, vamos nos ater, quem sabe, né? Talvez a gente possa, em alguns minutinhos, não ficar muito cansativo para o pessoal. Ó, a Maria aqui colocando, né? Pode ser doloroso, Júlio. Sim, né? A experiência, né, Maria? Pode, a Maria, sim, estrela, né? Sim, né? Pode ser doloroso. Não tem problema. Pode vir a dificuldade, né, Maria? A gente já viveu tantas, e como a gente tem se enriquecido, né, com o tempo, que essas experiências nos moldaram de alguma forma, e a gente hoje é mais grato, né? E com certeza mais preparado para o que der e vier, né? Já passamos tantas coisas, né? Tristezas não vão deixar de existir, né? No mundo em que habitamos, não vão deixar de existir. E se um dia habitarmos um mundo que seja só de alegria, com certeza estaremos mobilizados a visitar os mundos em que o sofrimento ainda existe, para que possamos, né, trabalhar para que os nossos irmãos também se libertem lá desse sofrimento.
diz que todo espírito imperfeito sofre de alguma forma, né? Só que há maneiras de se lidar com esse sofrimento ou com essa tristeza, digamos assim, né? O espírito puro não vai ter sofrimento, não é mesmo? Mas e quando nós vamos chegar nesse estágio, né? Então, não sei, eu acho que a tristeza não é um malefício, não é algo que a gente deva temer. Claro que a gente não vai sair por aí procurando dificuldade, né? Criando dificuldade, não é isso. A sabedoria é justamente essa, é a gente buscar esse fortalecimento e trabalhar para que esse pensamento divino, que a lei divina esteja cada vez mais ao alcance de todos. E que cada um, de posse dessas orientações, essa obra maravilhosa que é a doutrina de Jesus, com a colaboração da doutrina espírita, que clareia ela para nós de uma forma maravilhosa, que cada um de nós consiga compreender, num primeiro momento, faz parte da nossa vida a tristeza. Então, esse é o primeiro momento. Sim, tristeza, não tem problema. Segundo, persevere no bem. E olhe, sem medo, para aquilo que eu posso modificar em mim. Tinha uma outra frase, eu acho que eu anotei alguma coisa assim. A dor da semente é o parto da vida. Isso é Tim e Vanessa, né? Uma canção deles. Né? A dor da semente é o parto da vida. Né? Então, a gente já adquire o conhecimento entendendo, olha, esse parto, a dor chegou, e é para enriquecer a minha vida. É o parto da vida, é o momento das transformações. A dor é a didática divina. Então, assim, de posse da doutrina espírita, desse conhecimento, nós vamos encarar as adversidades. Talvez ainda não saibamos o real significado da experiência difícil que estamos atravessando. Mas temos tamanha consciência da presença de Deus em todas as coisas e em todas as situações, que a gente entra nesse embate sabendo que é para o nosso bem, confiantes com relação à superação da prova. Sabe, aquele jogo que a gente já entra sabendo que vai ganhar. E que o resultado maior não é um troféu, não é uma medalha, mas é aquela transformação que ocorreu dentro da gente, que nos fez melhores e, portanto, nos faz mais felizes. Né, meus irmãos? Olha, é uma alegria compartilhar aqui com vocês. Eu agradeço, Maria, pelo carinho. Eu estou com uma saudade de vocês tão grande que eu nem imagino dos trabalhos na Casa Espírita, mas a gente está pertinho, né? Vamos poder nos soltar mais e restabelecer atividades aí mais intensamente. Sei que as Casas Espíritas já estão abrindo, fazendo suas doutrinárias, restringindo um pouco ali a quantidade do público, né, do pessoal para assistir. Que bom, né, que isso já está acontecendo. E eu não vejo a hora de começar esses trabalhos. Né? Eu estou muito próximo da segunda vacina, eu, a minha esposa, e isso vai me dar tranquilidade até para poder receber minhas filhas e visitá-las. Tudo isso, por enquanto, eu não estou fazendo. Mas grato por tudo que estou vivendo, aprendendo e aqui dividindo com vocês carinhosamente. Assim, a gente engatinha, né, nessa questão do entendimento, do conhecimento da doutrina.
mas é tão bom fazer esse caminho junto de vocês, a gente se sente tão melhor, não é mesmo? Então, é com um carinho muito grande, tá? Somos, né, Jane, espíritos em aperfeiçoamento. Pronto, né, cara? Perfeito, só o Criador, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Imaginem, né? Se a Terra é tão pequena e é uma escola maravilhosa, imagina quando a gente não precisar mais se matricular nela, for para outra escola, não conseguir uma coisa para daqui a alguns milênios. Mas, enfim, tem um universo ainda para a gente conhecer e conquistar, né? É, em termos de experiência, de aprendizado que cada escola desse universo deve ter. Meu Deus. Então, é ótimo estar aqui na Terra, vivendo essas experiências e já compreendendo melhor a lei de Deus, graças à contribuição de Jesus e de todos os missionários que Jesus vem enviando ao longo do tempo aqui para a Terra, ajudando a impulsionar a evolução da humanidade, né? Estamos aí no limiar de uma nova era, né? E por isso tão intensas nossas experiências agora, tão difíceis, mas é que é um momento de transição, né? Segundo nos lembra Chico Xavier, aí 2057, nós estaremos então já com esse mundo de regeneração em plena atividade, né, aqui na Terra. Imagine que coisa maravilhosa. Não sei se eu ainda vou estar reencarnado até lá, né? Vou estar com uns 90 anos, mas dependendo aí da evolução da medicina, a gente ainda vai estar correndo por aí com 90 anos, tá certo, gente? Bom, fechou o nosso horário, né? Eu estou aqui extrapolando hoje, eu tirei um tempo aqui a mais para conversar. Peço desculpa a, aos organizadores, né? Ao pessoal que dirige aí o Centro Espírita Portal da Luz. Mais uma vez agradeço de coração pela oportunidade. Recebam o meu abraço fraterno, tá? Tem tanta gente amiga aqui que eu estou vendo. Da Daniela, minha colega, está aqui. Um beijo especial para ti, Dani, para todo mundo, tá certo? Gente, uma ótima semana para vocês. Jesus iluminando os nossos corações, a nossa consciência, e que possamos continuar colaborando na obra de transformação do mundo no mundo melhor, tá certo? Fiquem todos com o meu abraço aí fraterno. Uma boa noite para vocês e obrigado mais uma vez.